Bom, pessoal, meu nome é Zé Rui e no vídeo de hoje nós vamos continuar dentro do primeiro pilar da orientação a objeto, que é o encapsulamento, e nós vamos tratar sobre as funções de get e de set. Na aula passada nós paramos exatamente com essa pergunta. Já que nós não podemos acessar um atributo conforme a linha set, que é P1, ponto, o campo idade recebe 18, como que nós vamos fazer isso então? Antes de dar essa resposta, você tem que entender o porquê isso aqui está errado. E a linha 7 está errada porque ela fere o conceito de encapsulamento que nós colocamos na aula anterior. Dentro da cláusula private, ou seja, privado, nós atribuímos que o campo idade da classe pessoa ele é privado. Portanto, se eu estou fora dessa classe, lembra do fora e do dentro? Dentro é lá onde começa a classe pessoa e onde termina. Fora é qualquer outro lugar que não seja aquele lá. Assim, nós não podemos, então, colocar a mão para alterar ou para pegar esse valor idade. Então, por isso a linha 7 está errada. Então, se eu não posso fazer isso, o que eu devo fazer? Você deve, então, criar um método que get e um método que set. Ou seja, um método que pega esse valor e coloca ele em qualquer lugar, e um método de set, que você traz um valor e seta ele, e atribui um valor a ele. Entenderam? E aí, esse método get e método set, que são coisas distintas, eles são públicos. Portanto, você vai poder chamar ele de fora da sua classe. E aí, resolve-se o problema. Então vamos para a nossa aula que você vai entender claramente como que isso funciona. Como que eu vou fazer isso então? Eu vou criar como se fosse um robozinho, um guardião responsável por mexer nessa variável idade. Ou seja, toda vez que eu quiser alterar esse valor, eu chamo o robozinho público set idade. E toda vez que eu quiser pegar esse valor, eu chamo um robozinho público que pega essa idade para mim. Esse robozinho, eu vou criar ele dentro da classe pessoa. E aí, se eu estou dentro da classe pessoa, esse robozinho, que é uma função, que está aqui, ó, nada mais é do que um método, ele pode acessar o campo idade tranquilamente. E aí, como ele é público, eu posso chamar esse robozinho para fazer isso para mim aqui de fora, por exemplo, na linha 7. Vamos ver isso aqui. O primeiro passo que nós vamos fazer é criar a função, o método, o guardião, que vai atualizar, que vai setar o valor de uma variável, beleza? Em inglês, o nome definir, atualizar é set. Set table, set idade, set nome. Então nós vamos usar sempre esse nome, set alguma coisa. A nomenclatura utilizada será set nome do campo que você estiver alterando ele. Nesse caso, será o set idade. Também podemos criar o set nome, o set sexo, o set qualquer coisa que você estiver trabalhando, ok? Esse método set idade, ele é responsável por atualizar uma idade. Então, ele vai ser chamado lá de fora. Portanto, nós vamos colocar ele como cláusula public, ou seja, público. Se eu te peço para atualizar alguma coisa, simplesmente escrever 18 dentro da variável idade, você concorda comigo que você não tem retorno nenhum. Eu não estou te pedindo para ir lá e pegar alguma coisa e te entregar. Eu estou te pedindo para ir lá e colocar um valor dentro da variável. Portanto, o retorno dele vai ser void. O nome, nós combinamos que vai ser esse aqui, ó, set nome do atributo, então é set idade. Se você estivesse construindo o método que atualiza o nome, seria set nome, ok? E finalmente, nós temos aqui o parâmetro, que é a idade que você quer colocar lá dentro. Pensa comigo, se eu estou criando algum robozinho, para fazer a tarefa de pegar um valor e colocar lá dentro de uma variável, você concorda comigo que eu tenho que entregar esse valor para ele. Como se eu falasse assim, o robozinho, coloca 18 dentro da variável idade para mim. Ele vai virar para mim e falar, então tá, então me dá o 18 que eu coloco lá dentro. Então o parâmetro de entrada vai ser uma variável do tipo inteira, que eu estou chamando de anos, ok? Observação, marreta aí para a prova. Sempre o retorno do set alguma coisa é void. E observação 2, sempre
o parâmetro de entrada dessa função é igualzinho o tipo da sua variável idade. Então, se a sua variável idade é do tipo inteira, aqui também vai ser um parâmetro do tipo inteiro. Eu só mudei o nome da variável por gosto mesmo. E aí, finalmente, dentro dessa função, o que ela faz? Ela pega a idade que você informou aqui em anos e coloca dentro da variável idade. Eu costumo utilizar o this simplesmente por gosto, por opção, você não precisa usar ele. Ele funciona da seguinte forma, simplesmente para falar que essa variável idade ela é da classe pessoa. Isso seria também para diferenciar. Imagine que eu tivesse colocado aqui, no lugar de anos, a palavra idade. Eu poderia ter feito isso. Você concorda comigo que poderia ficar confuso? Então aqui teria idade e aí eu vou estar atribuindo em idade. Então o compilador poderia pensar assim, essa idade é essa que está vindo aqui ou é o atributo da classe? Então para diferenciar eu colocaria o this, ok? O this então é opcional, mas é uma boa prática de programação. Agora nós vamos construir a função, o método, o guardião, que pega o valor e retorna para alguém. Então essa função em inglês tem o nome pegar, obter, get. Get alguma coisa será a nomenclatura utilizada. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu quiser construir um método que pega o nome, será get nome. Atenção para o nome, a letra maiúscula no início da nova palavra. Get idade e assim sucessivamente. Até o desenho que eu coloquei aqui de um robozinho, né, pegando. Então, de forma geral, a sua função, o seu método get idade ou get qualquer coisa vai ser da seguinte forma. O retorno dele agora vai ser sempre o tipo da variável. Você concorda comigo? Por quê? Porque se eu quero get idade, eu vou simplesmente, a programação dela é retorna a idade. Ponto. Acabou. E se idade é do tipo inteira, o retorno então é do tipo inteiro. Por isso eu coloquei essa observação para você. O retorno sempre é do mesmo tipo do atributo. E os parâmetros, pessoal? Se eu falo para você assim, pega lá um copo d'água para mim, ou pegue a idade para mim. Eu não preciso te passar parâmetro nenhum. Eu não preciso te dar um valor como eu dei no set idade, que eu tive que dar a idade 18, 30, 40. Aqui eu só falo pega idade, então eu não tenho que passar parâmetro nenhum. Por isso o parâmetro do get sempre ele vai ser vazio. Uma vez que nós fizemos o método setIdade e getIdade, agora, e eles são públicos, olha aqui, percebam que eles são public, eu posso chamar lá fora daquela função, que é onde é o meu problema inicial, onde eu queria resolver. Isso você vai fazer, o método de get e de set, para todos os atributos que forem privados e você tiver necessidade de utilizá-los fora da classe. Então vai ficar da seguinte forma. Perceba que o seu modelo inicial era esse, pequenininho, tinha só as características, vamos falar do jeito certo, os atributos. Agora tem o construtor e agora para cada uma das variáveis, ó, dos seus atributos, nome eu tenho getNome, que retorna uma string, parâmetro vazio, olha aí a marreta. O set, retorno void e o atributo igualzinho o tipo da sua variável string. GetIdade retorna inteiro. SetIdade eu passo como parâmetro a idade desse cara do jeito inteiro. E assim sucessivamente. Agora vamos lá fora corrigir o problema inicial dessa aula. Eu não posso fazer o que a linha 6 está me mostrando. Uma variável i, por exemplo, recebeu o valor de P1.idade. Idade não está acessível, idade é privado. P1, linha 7 também, ó. P1.idade recebe 18. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque idade está encapsulada, ela é privada. Porém, nós acabamos de criar os robozinhos que são públicos. Se eles são públicos, qualquer um de nós pode chamá-los. E eu vou colocar nesse lugar aqui agora. Então perceba que nós criamos aqui, ó, o getIdade, que ele é público. E o setIdade, que também é público. Então eu vou substituir aqui agora. Ó. Eu simplesmente, ao invés de ter P1.idade, eu vou usar agora P1.getIdade. E aí eu resolvi o problema, porque getIdade é público. Tá claro isso, pessoal? Agora, aqui também eu não poderia fazer isso. Então como que eu vou substituir? Eu vou usar o setIdade. E aí eu chamo P1.setIdade, passando como parâmetro o 18. Porque o 18 vai entrar aqui, ó, dentro da variável anos, beleza? Finalmente,
nós podemos fazer um comparativo entre o errado e o correto. Então perceba que é muito comum, quando você está iniciando na programação, você cometer esse erro, que é ferir o conceito de encapsulamento. Quando, na verdade, você tem que fazer como? Utilizando o método de getSet que eu te ensinei nessa aula. Então é p1.getIdade e não dessa forma. p1.setIdade é para atualizar o valor de idade, que, erradamente, você raciocina dessa forma aqui muitas vezes. Tá claro? Então mentalize essa forma, porque ela é a forma correta e é a forma que não fere o conceito de encapsulamento. Finalizando a nossa aula, então, eu vou pedir para você refazer os exercícios que vocês fizeram na aula passada para as classes roda e produto. Porém, agora, ao invés de atualizar os valores dos campos de roda e de produto dessa forma errada, você vai utilizar de forma correta os métodos de get e set. Preencha todos os campos, até mesmo para você treinar o método de get e o método de set. E pronto, você vai ter feito um exercício muito bom sobre esse conteúdo da aula de hoje. No mais, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dá um joinha, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com seus colegas. Um abraço, pessoal!